escondido esté en lo atardecer, el abrigo en la flor, esperando su regreso. Obrigado. A música clássica entrou na minha vida quando eu tinha 8 anos. Meu pai tinha um desses CDs que a gente ganha com edições de revistas. Lá era uma edição especial de música clássica. Nesse CD continham músicas de Mozart, Beethoven, Bach e continha músicas de Tchaikovsky. Eu, muito curioso, queria saber que tipo de estilo era aquele, coloquei no rádio e ouvi. E naquele CD continha uma música chamada Valsa das Flores, que é de um balé de Tchaikovsky. Fiquei apaixonado. Foi realmente uma paixão, dedicação de olhar e é isso que eu quero para minha vida. Com 8 anos eu já tinha decidido que música clássica era o meu estilo favorito. Falava isso para qualquer pessoa. Com a minha paixão pela música, já desde criança, os meus pais cantavam na igreja. Meu pai toca e minha mãe canta. Eu, por mais que eu conhecia a música clássica com 8, com 6 anos eu já havia cantado na igreja. Então eu já tinha um contato com a música e sabia que eu tinha uma voz. Nessa idade eu comecei a estudar teclado. Então com uma professora, a Idalina Ruela, muito amiga, a família dela é muito amiga nossa, até hoje. E eu comecei a estudar com ela, ela me incentivou para continuar na música. Mas entrando em técnica vocal só quando eu tinha 15 anos. De qualquer forma, eu, claro, não tinha descobrido que eu tinha uma voz lírica, não havia descoberto ainda, mas com uns 12 anos pontou algo que poderia ser uma voz lírica. Claro, muito criança, adolescente, nem podia diagnosticar uma voz lírica. Mas foi aí que eu dei o pontapé inicial, esperei a voz mudar um pouco, tanto que minha voz falada não é tão madura quanto a voz cantada, mas a minha voz cantada amadureceu primeiro. E com 15 anos eu comecei a estudar canto lírico. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza que alumbre camino de mi soledad. Nessa fase de mudança de voz, como oscila muito, não foi difícil na parte de canto, por quê? Como eu comecei a cantar com 6, então fui continuando, cantava salmos na missa, alguns cantos, com uma voz normal, se a gente pode se dizer. E com 12 anos que eu descobri, tem uma voz diferente, mas logo comecei a mudança de voz, então eu fiquei sem cantar nesse período. Com 14 anos eu voltei a cantar na missa. E foi quando eu descobri que a voz estava mais madura. E eu, poxa, mas como assim? Que voz é essa? Não é a voz que eu tinha? Que tipo de voz? Aí foi um dia que eu arrisquei, eu lembro até hoje, foi dia 17 de setembro de alguns anos atrás, que eu tinha 14 anos, já há mais de 10 anos, e eu cantei naquela missa, eu falei, não, hoje eu vou cantar diferente. E cantei, e aí o pessoal gostou, foi super bacana. Decidi, tá bom, então essa é a minha voz agora. Claro que depois ela amadureceu e se tornou a voz que é hoje. Eu fui parar na TV pelo seguinte motivo, com 16 anos eu já estava há 1 ano estudando canto lírico e eu entrei para um coro
lá da minha cidade de Americana. O maestro desse coro se dedicou muito ao trabalho de educação da minha voz, de me preparar para estar na cena, me deu oportunidade de cantar com orquestra sinfônica. Já com 16 anos eu já havia me apresentado com a Sinfônica de Americana. E ele decidiu que era um passo a mais, nós precisávamos dar um passo a mais. Perguntou se eu gostaria de ir para o programa do Raul Gil, e eu tinha 16 anos, outubro de 2006. E eu disse que sim, vamos então para o programa do Raul Gil. Só que foi tudo tão maluco, porque eu cheguei para fazer o teste do programa do Raul numa quarta, na sexta me ligaram, na segunda eu estava gravando e depois de 20 dias eu já estava na final. Então, de repente, do nada, já o Brasil assiste, algumas pessoas já reconhecem na rua. Foi um momento bem estranho, mas eu gostei. Se foi surpreendente para mim a relação do público, admirar o que eu estava fazendo na TV e por ser um estilo de música não popular no Brasil, sim, eu fiquei. Só que tem um porém, o trabalho que eu apresentei no Raul Gil é o que nós chamamos de crossover. Crossover é a voz de ópera, mas uma música mais romântica, popular. Então, por exemplo, eu poderia pegar uma canção brasileira, um samba, passar para a voz lírica, uma orquestração mais tranquila, seria um crossover. Não é uma música clássica, mas a voz sim. Então o trabalho que eu levei para o programa do Raul Gil foi justamente esse. Lembrando que alguns outros cantores que já haviam participado de programa de calouro, geralmente cantavam O Sole Mio, Torna-se Oriento, as músicas italianas que o nosso público conhece. Os jurados até haviam pedido para que eu levasse esse tipo de trabalho e eu relutei. Eu disse que eu não queria levar esse tipo de trabalho, eu queria levar algo que era mais a minha cara. Eu era um adolescente que tinha uma voz diferente, então eu levei um lado mais crossover, bem mais puxado para músicas românticas, uma levada com guitarra, bem bacana. Para quem conhece e segue o trabalho de crossover, é basicamente o que Andrea Bocelli faz, Sarah Brightman, Il Divo. Foi nesse estilo. Consegui meu espaço, fui um dos ganhadores do programa, cantando aquilo que eu queria e aquilo que eu acreditava. Porém, verdadeiramente, eu queria era apresentar áreas muito mais clássicas, que estão além de programas de calouro, que é o que eu faço agora. A Rússia aconteceu em 2011. Já estava 5 anos, 6 anos que havia ganho o Raul Gil. Tinha decidido que eu não ia cantar mais, decidi que a música não ia ser como profissão, pela questão do Brasil não dar tanta oportunidade, pela questão de não ter tanto público. Só que a paixão continua dentro da gente, é algo que não adianta eu ficar movendo contra. Eu tinha necessidade de cantar, eu tinha necessidade de estar num palco, era algo meio que físico. Se eu não cantasse, era como se eu tivesse febre, era algo físico mesmo. Em 2011 eu entrei para a faculdade de Direito. Vou partir para a área de Direito. Eu adoro política, gosto muito de trabalhos humanitários, eu ia partir para esse lado. Eu estava na faculdade de Direito mais ou menos 4 meses, eu recebi uma mensagem num desses sites de relacionamento, em inglês, dizendo sobre o meu trabalho. Olha, eu vi seus vídeos e tal, muito bacana. Os vídeos do programa do Raul Gil, que estavam na internet, algumas pessoas postavam. Isso foi dia 1º de maio de 2011. Ainda bem que era dia 1º de maio, porque se fosse 1º de abril eu já ia achar que era mentira. E 1º de maio, ótimo, parabéns, legal. Eu agradeci, mas eu agradeci assim, por educação. Ah, muito obrigado, legal, mas não dei tanta atenção. A mensagem que ele me respondeu foi: você gostaria de ir à Rússia? Eu, sim, eu gostaria. Em 1 mês eu estava em São Petersburgo. Então, assim, foi eu chegar em casa e dizer aos pais: olha, eu vou para a Rússia, vocês me apoiam? Tudo bem, é o que estava te esperando. Abandonei, faltava 1 mês para fechar semestre. Teve até um professor meu que falou assim: não espera não, pode ir. E fui.
Siempre que te pregunto que cuándo, come, dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por yo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás. A primeira reação que eu tive quando eu desembarquei na Rússia. Como eu tive pouco tempo para decidir se eu ia ou não, eu não me preparei com idiomas, eu não sabia nada. Sabia dizer obrigado porque havia visto num programa de TV, mas não sabia absolutamente nada. Eu não conseguia ler as palavras, eu não tinha noção. Só que eu fui tanto na empolgação, na vontade, no desejo de viver aquilo que eu esperei. Eu tinha 22 anos na época, que eu esperei 22 anos, que eu não dei conta de que era uma viagem longa, que era num outro hemisfério, um outro continente, outro idioma e outro tipo de pessoa. Eu dei conta quando eu sentei no avião e eu parei para pensar a distância, a duração do voo e que a minha família tinha acabado de se despedir. Eu fui chorando de São Paulo à Turquia, que eu fiz, o primeiro voo que eu fiz foi conexão na Turquia, e eu chorei muito, 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 muito. E não queria, mas eu não queria voltar para o Brasil, claro. Fiz conexão, desembarquei em Moscou. Primeiro impacto no solo russo foi realmente o idioma, porque o pessoal no visto, ali na Polícia Federal, a pessoa que me atendeu não falava inglês. Ela também não sabia que um brasileiro, para ficar na Rússia por 3 meses na época, podia ficar só com passaporte sem visto. Foi muito complicado, não sabia o que ela estava falando. Para mim, naquele momento, ela agiu com agressividade, mas não era, porque o idioma russo tem isso. E tudo bem, tudo correu bem, uma amiga estava me esperando. Segundo choque, foi ler as palavras. Ela me pegou, nós estávamos na rodovia e quando eu comecei a ler placas de trânsito, eu dei conta de que era um alfabeto que eu nunca tinha visto na minha vida. E o terceiro, e um dos mais engraçados, foi que eu havia me esquecido das aulas de geografia e que no verão, no hemisfério norte, o sol nasce mais cedo. E era mais ou menos umas 3h30, 4 horas da manhã, eu vi um clarão e eu achando que era um estádio de futebol. Depois eu pensei, mas poxa, como um estádio de futebol? Quem é que está jogando bola às 4 da manhã? E dei conta de que era o sol nascendo. As primeiras 24 horas resumiu a isso, porém, a primeira ligação que eu fiz para o Brasil, os meus pais me viam pela câmera e eu não vi os meus pais. E eles estavam indo para uma festa que acontece todo ano, era mês de julho, era uma festa que acontece todo ano próximo à minha casa, essas festas julinas e tal. E eu dei conta de que minha família estava vivendo as coisas que eu vivia, a rotina, e eu não fazia mais parte daquilo. Aí me deu um choque. Realmente eu posso dizer que eu tive um choque. Chorei, eu queria voltar. Eu queria, pedia, eu posso voltar no primeiro dia que eu estava lá, mas era mais um medo. E graças a minha mãe falando assim, não vai voltar não. Você quis, não quis? Agora você fica aí, aguenta, espera. Se depois de um tempo você não aguentar, você volta. Mas aproveite essa experiência. No começo era assim, você tem 3 meses para ficar, fica, depois você vê se você quer voltar. Segundo dia, eu já era russo. Não queria mais, sabia que lá era o meu lugar.
horas que eu passei na Rússia antes de vir ao Brasil de férias, eu estava descansando. As minhas aulas terminaram mais cedo, então eu pude dar uma viajada, visitei alguns lugares que eu já conhecia e deu para me preparar bem para o que me esperava no Brasil, porque sempre que eu venho ao Brasil de férias, eu tiro só alguns dias para passar com a família e com os amigos. Os outros dias eu passo trabalhando. Então, por exemplo, de 60 dias que eu fico no Brasil, 10 dias eu descanso, 50 dias eu estou trabalhando. Então, é um concerto, eu passo a técnica vocal que eu aprendo lá, visito algumas pessoas, mas como um trabalho oficial daquilo que eu faço, meio que como se fosse um embaixador da música. Meu professor costuma dizer que eu sou fanático por música clássica, e realmente eu sou fanático. Se eu pudesse, eu batia na porta da casa das pessoas só para falar de música clássica. E toda oportunidade que eu tenho, eu preservo, vou nesse momento para que eu possa estar lá em contato com o pessoal e dizer da minha experiência, da minha paixão, e realmente a música transforma, e ela me transformou mesmo. A minha rotina na Rússia, quando eu estou em estudo, é o seguinte. Quando eu fui para lá, eu prestei em 2 institutos. O Conservatório de São Petersburgo e a Academia do Mariinsky Teatro. No conservatório eu passei, era para um curso técnico. Na Academia do Mariinsky Teatro, eles escolhem apenas 20 alunos. Teoricamente seria por ano, mas eles não escolhem por ano, eles abrem a cada 3 anos. Eu caí bem no ano que era de audição. Dos 20 alunos do mundo todo, eu fui um dos escolhidos e os 19 eram russos. Só eu era estrangeiro. Lá eu estudo e também a gente faz trabalho dentro da academia. A função da academia é preparar os cantores para trabalharem no teatro. Essa é a função. O Conservatório de São Petersburgo, eu tinha uma rotina mais tranquila. Eu tinha 4 aulas apenas, dividido durante a semana. E eu tinha tempo para me preparar em casa, para descansar. Se eu precisasse ter alguma coisa para descontrair, descansar, era bem mais tranquilo. Eu fiquei 3 anos lá e decidi que queria algo a mais. Eu prestei vestibular para a Universidade Estadual de São Petersburgo e eu passei. Aí o bicho pegou. Lá nós temos 13 matérias divididas em uma semana, algumas se repetem, algumas nós temos aulas. Por exemplo, técnica vocal eu tenho aula 5 vezes por semana e nós temos aulas até de domingo. Então o tempo é bem escasso, às vezes eu acordo, saio da minha casa 7 da manhã, retorno 11 da noite e isso tudo voltado para um campo da música clássica. Eles preparam cantores de ópera, então até natação eu tenho para que eu tenha resistência física, respiração para aguentar uma ópera. Só que assim, todo o estresse de aula, eu tenho muitas aulas teóricas, história da música russa, e mesmo com toda essa pressão, tensão, todas as aulas em russo, eu ainda tenho que me manter calmo para a voz ficar muito boa, porque eu tenho que render com aulas práticas e eu tenho concertos e também tenho uma carreira artística na Europa também, que eu já iniciei quando cheguei na Rússia. Perhaps love is like a wisdom place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. But in those time of troubles, and you are most alone, the memories of love you bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memories of love you see you through. Em relação ao clima lá na Rússia, a temperatura, eu não tive problema. Quando eu cheguei e era alto verão, 25 graus,
E eu não tive problema com isso, porque eu fui pegando a temperatura baixando. Chega lá menos 25, mas como nós temos roupas próprias dentro de casa, eu não tenho problema. Eu realmente fico doente na primavera e não no inverno. Lá a primavera é pior por conta de alergia. Mas eu dou conta, eu gosto do inverno russo. Faz bem. É bom porque gela a vodka rápido. Che bella cosa ragionare dai soli, l'aria serena dopo una tempesta, nell'aria fresca parreggia una festa. Che bella cosa ragionare dai soli. Aonde César Camargo, que vive em Americana, chegará? Essa pergunta eu já não sabia me responder há 4 anos. Hoje eu posso dizer onde eu cheguei. Estou no Teatro Mariinsky, que é um dos 3 maiores teatros de ópera do mundo. Já cantei em vários países da Europa, tenho uma carreira já na Rússia. Eu gostaria que o meu futuro não fosse apenas lá, eu gostaria que o meu futuro fosse real aqui no Brasil. E o meu futuro no Brasil, eu gostaria que fosse voltado para a parte de divulgação da música clássica, da técnica de ópera, que aqui a gente não tem a mesma técnica que eu tenho na Rússia. Eu gostaria de ter um instituto de música, para preparar novos cantores do mesmo jeito que eu estou sendo preparado fora e ter a oportunidade de uma carreira fora, eu quero fazer isso aqui no Brasil. Ter um instituto com crianças, adolescentes, adultos, que mesmo que não tenham condições de investir na carreira, porque realmente é uma carreira muito cara, que nós possamos dar essa base da música, prepará-los para uma carreira internacional. Porque infelizmente aqui no Brasil nós até temos alguns bons professores, mas nós não temos o que a gente prepara, a preparação geral. Lá eu tenho canto, artes, balé, natação, tudo que permite a preparação. Aqui você teria que correr para lugares separados que não estão trabalhando numa mesma função. E quando o cantor brasileiro chega no mercado de trabalho internacional, ele está um pouco atrás. Nós temos, ainda bem, algumas pessoas que estão no nível de cantores internacionais, porém eles precisaram passar por algumas escolas fora do Brasil. Quando você tem essa oportunidade, é ótimo. Quando não tem, o Brasil deveria apoiar isso. Eu espero que esse seja o meu trabalho, um embaixador da ópera no Brasil, ser reconhecido com uma boa técnica, uma boa arte e passar isso para as pessoas. Nada de superstar, o star da música, eu até fujo disso. Não tenho essa pretensão, eu quero mesmo ser lembrado como um bom artista. Quem é César Camargo? Eu acho que todas as pessoas, quando precisam responder essa pergunta, ficam um pouco acanhadas. Eu fico, porque realmente eu não consigo me definir. Eu posso dizer assim, sou uma pessoa que não desiste, eu não desisto mesmo, mas não passo por cima de outra pessoa se eu preciso chegar no meu objetivo, jamais. Se eu preciso de algo, eu vou pelo meu mérito. Não gosto que a minha arte interfira na pessoa que eu sou e também não gosto que a pessoa que eu sou interfira na minha arte. No momento que eu estou cantando, é a voz que tem que prevalecer, é o meu trabalho em cena. Quem eu sou fora, e as pessoas ainda acham que o cantor que está na cena é o cantor do dia a dia. Então, eu sou uma pessoa muito real, César, não sou o cantor. A arte é algo que faz parte de mim, mas eu não sou o cantor. Gosto muito de ajudar as pessoas,
tudo que tiver no meu alcance. Apesar, eu sou de família de vicentinos, então, para quem conhece, a gente é capaz de tirar a roupa do corpo e dar. Por isso que eu não tenho pretensão de fazer carreira artística, porque mesmo se eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, esse dinheiro não ia ficar comigo, eu tenho certeza absoluta. Talvez se eu ganhasse, eu possa ajudar as pessoas. Se eu tivesse que falar com tudo isso, quem é César Camargo? Poxa, eu sou o cara mais simples possível. Apesar que o meu trabalho possa transparecer que eu sou uma outra pessoa, esse é o artista. Mas por trás de tudo isso tem uma pessoa muito amável. Eu faço de tudo para minha família e desejo muito, muito, muito que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades que eu tenho e desejo de que a desigualdade acabe. Gostaria que isso fosse bem real e bem possível. Che non ho mai